Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para ministrar uma super aula para vocês. E o assunto da aula hoje chama-se brainstorm, né? Ou seja, tempestade de ideias, toró de ideias. Esse cara, chamado de brainstorm, ele é o quê? Nada mais é que uma ferramenta da qualidade total. Claro, ferramenta essa muito utilizada, ferramenta essa, inclusive, que é disseminada aí nos processos de gestões aí, pelo mundo todo, por milhares e aí milhares de organizações no planeta, com certeza. Bacana? Então vamos lá, tempestade de ideias, brainstorm, assunto de hoje, assunto importante, um assunto que normalmente, principalmente em questões de múltipla escolha, cai juntamente com outras ferramentas da qualidade. Então, se você só assistir somente essa aula, eu digo para vocês que vocês não ficarão competitivos. Ó, a verdade dói, esse é papo reto, é verdade. Eu quero que você evolua, quero que você aí fique competitivo. Você tem que estudar todas as ferramentas da qualidade. Vamos lá, brainstorm, né? O que esse cara é? Aqui retrata muito bem essa imagem aqui, né? Então nós temos aqui, ó, um grupo de pessoas, né? Nós temos esse cara aqui, ó, com apito, né? Com apito, esse cara aqui está comandando essa reunião, né? E temos pessoas aí conversando, tem pessoas aí ao redor da mesa, né? Ou seja, esses caras aqui estão num processo de produção de inteligência coletiva, né? Eu chamo brainstorm de um processo de construção de inteligência coletiva, né? Inteligência porque todos dão a sua opinião, coletiva porque não é feita por uma só pessoa, né? Ou por várias pessoas, né? Esse cara aqui, ele é chamado de toró de palpite, toró de ideias, né? Bombardeio de ideias, tudo isso faz parte do brainstorm. Professor, como é que utiliza isso aí, cara? Você já utilizou muitas vezes, mas muitas vezes, cara. Muitas vezes o professor já utilizou esse cara aqui. Tá? Como assim, professor? Muito simples, né? Eu já tive a oportunidade tive a honra de conduzir muitas equipes, eu ocupei diversos cargos, né? Na administração pública, e várias vezes eu me deparei com situações, com problemas indesejáveis, né? Situações assim complexas, onde uma só pessoa você não consegue resolver, não consegue encaminhar, não consegue ter uma solução. Você tem que ter o que? Você tem que chamar aí várias pessoas envolvidas no processo. Então, eu já tive a oportunidade de conduzir vários brainstorm, toró de ideias, onde chama várias pessoas para construir a ideia. E falo para vocês, eu sou fã dessa ferramenta de compartilhar e de criar inteligência coletiva. Então, isso é o brainstorm. Se você já tem esse conceito, essa situação na sua cabeça, para o concurso público vai te ajudar muito, né? Então, o que? É um processo de construção de ideias, de inteligência coletiva, em determinadas situações, né? É claro, para o seu processo de rotina, que você faz todos os dias, você não precisa fazer um brainstorm. Por quê? Porque aqui leva tempo, né? Você tem que discutir, você tem que abrir canal de comunicação para todo mundo, você tem que ouvir, né? Você tem toda uma maneira de conduzir o processo. E o processo do brainstorm, ele pode ser conduzido, ó, ideia, a lâmpada, né? De duas formas. Pode ser metodologia estruturado e não estruturado, né? Não estruturado é sem formalidade. Estruturado já tem uma metodologia definida, uma pessoa que vai conduzir, né, que vai anotar, né? Rapidamente, brainstorm estruturado. Nesta forma, todas as pessoas do grupo devem dar uma ideia a cada rodada ou passar até que chegue a sua vez. Ou seja, o que acontece? Então, aquele grupo lá, o estruturado, então tem que ter uma pessoa para conduzir, para ser o mediador, tá? E aí ele vai abrir oportunidade para todo mundo falar. Primeiro, segundo, vai rodando, né? Ou seja, tem que dar a oportunidade para as pessoas expressarem. A pessoa vai anotando as ideias, tá? Num quadro negro, no computador, em algum lugar. Vai fazendo a anotação das ideias, vai construindo as ideias, né? E vai dando chance para as pessoas. Então, ele vai rodando, né? Isto geralmente obriga até mesmo os mais tímidos, esses mais tímidos, por eles ficam mais observando. Digo para vocês que esses caras aqui sempre têm opiniões muito profundas, muito corretas, muito sinceras, né? Eles têm muita propriedade, ajuda muito o grupo, né, a participarem, mas pode criar certa pressão sobre a pessoa, né? Por quê? Porque ela sabe que vai ter a vez dela. Se for muito tímido, pode ficar sob pressão, mas com muita técnica você consegue aí superar esse obstáculo, né? E nós temos o benchmark, né, não estruturado, né?
Você se reúne de forma informal, as pessoas vão discutir, galera, sobre determinado assunto, e as pessoas vão falando cada um a sua opinião. É claro que cada opinião proferida, ela vai influenciando e é influenciado por os outros, né? E você vai construindo uma ideia, né? Nesta forma, os membros do grupo simplesmente dão ideias conforme elas surgem em suas mentes. Isto tende a criar uma atmosfera mais relaxada, mas também há risco de dominação pelos mais extrovertidos, né? Aqueles faladores de plantão que gostam de chegar e toma conta de tudo, né? Em ambos os métodos, brainstorm, né, parte teórica, nunca criticar ideias, porque como isso aqui é um processo de inteligência coletiva, cara, produção de ideias, né, você vai criticar a ideia do cara, você já vai podar o cara já não vai participar mais. Isso aqui é o que? Toró de tempestade, muitas ideias. A partir dessas ideias que você vai fazer, você consegue encontrar soluções, né? Essa ferramenta aqui, ó, brainstorm, né, quando você aplica lá a espinha de peixe, tá? Que é Ishikawa, que você vai para cima você está indo para cima das causas do problema, você faz um brainstorm, né? Cada um vai dando opinião por que aquilo ali é a causa. E a metodologia do espinha de peixe, o diagrama de Ishikawa, vai organizando pelos 6 M's, né? Método, máquinas, né? Você vai o quê? Vai organizando os métodos, as causas de acordo com o seu nicho. Essa ferramenta do brainstorming também é utilizada muito naquele dos 5 porquê, né? Por quê, vai à raiz da causa. E você vai perguntando, mas por que acontece isso? Por que acontece? E as pessoas vão palpitando, vão tendo as ideias. Também, de uma certa forma, é assim utilizado. Então, esta ferramenta da qualidade, você consegue utilizar ela em outras ferramentas também, né? Então, nunca criticar as ideias. Vamos mais aqui, né? Aqui é para você aprender, não tem jeito. Aqui não tem não, cara, né? Escrever num flip chart ou quadro negro todas as ideias, a exposição das ideias a todos ao mesmo tempo. Evitar mal entendidos e serve de estímulo para novas ideias, né? Todos devem concordar com a questão ou então esta deve ser repensada, reescrever a nova redação, ou seja, tem que ter um consenso, é uma expressão da democracia também. Bacana? Parte teórica é isso, né? Essa tempestade de ideias, você produzir. A ideia central é o seguinte, cara, as melhores soluções são aquelas que são elaboradas em conjunto, né? Ó, várias cabeças pensando, várias percepções, né? Isso é muito importante, porque às vezes você dá prioridade em um assunto, um ângulo, né? Um determinado ponto, no outro, cada um justifica, ó, você vai construindo a ideia. É claro que a pessoa que participa disso, ela tem que estar aberta ao diálogo, senão não trava, né? Exercícios. As ferramentas, né, da qualidade, cara, nesse tipo de assunto, por exemplo, brainstorm, você tem que ter aí, praticar muito exercício, para você fixar a ideia. Com essa ideia central que eu expliquei para vocês, eu tenho certeza que você acerta qualquer questão. Vamos lá, comigo, vem cá. FGV 2014, cargo de técnico, né? Após analisar diversas ferramentas da qualidade, uma determinada empresa optou por uma ferramenta que possui as seguintes características. Primeira, liberação da criatividade. Então, se está liberação da criatividade, você pode falar, né? Ausência de julgamento prévio. Você pode falar sem julgamentos. Registros das ideias. Capacidade de síntese. Ausência de hierarquia durante o processo. Cara, a ferramenta que possui essas características apresentadas liberação de ideias, liberação da criatividade, né? Cara, criatividade vem de quê? De ideias. Então, estão falando o quê? Professor, já falando assim, já tenho que ver o quê, professor? Tempestade de ideias, brainstorming, não é isso? Toró de ideias, ausência de julgamento prévio, registro das ideias, capacidade de síntese, ausência da hierarquia durante o processo, a ferramenta que possui as características apresenta o quê? Já chegamos à alternativa, que é o brainstorm. Professor, matriz Guth, né? O Guth, gravidade, urgência e tendência. É uma ferramenta? Sim, só que é uma ferramenta para priorização das ações. Brainstorm, exatamente. Então, nesse exercício, você já fixou mais sobre o brainstorm. Qual que é o processo dele, a sequência? Primeiro, liberação da criatividade. 2, ausência de julgamento prévio. Todo mundo pode participar, todo mundo está no mesmo nível, né?
Aí nós temos aqui, ó, registro das ideias, tem que ser no quadro negro, flip chart, tem que anotar as ideias. Capacidade de síntese, você não pode delongar muito. Ausência da hierarquia durante o processo. São o quê? Características para aplicação do brainstorm, né? Tempestade de ideias, né? Tá? Brain é ideias, né? Storms é o quê? Ó? Tempestade, né? 5W2H é o quê? É a elaboração de um plano de ação. Análise do PDCA faz parte do ciclo, gráfico de Pareto é a regra dos 80-20, uma regra de priorização para você encontrar as principais causas que provocam realmente o problema. Então, nós chegamos aí, letra B de bola, né? Eu olho um exercício desse, nossos alunos do LAC aqui têm absoluta tranquilidade de acertar, porque é o único curso que tem uma aula sobre GUT, sobre Brainstorm, 5W2H, PDCA e Pareto, e mais 7, 8 ferramentas da qualidade. Letra B de bola. Próximo exercício, comigo. 2016, IBGE, FGV. Na adoção de programas de qualidade, pode-se fazer o uso de um conjunto de ferramentas cuja técnica de utilização precisa ser dominada pelos gestores. Há uma técnica em que é necessário, dentre outros pontos, focalizar as causas do problema, que são difíceis de identificar, enfatizar a quantidade e não a qualidade das ideias, apresentar ideias como surgem da cabeça, sem rodeios, elaborações ou maiores considerações. Trata-se de... Então é o seguinte, ele está falando de uma ferramenta da qualidade, ele colocou 3 atitudes que são encontradas na execução dessa ferramenta e quer que você julgue que essas são características do 5W2H, plano de ação. Não é, né? Brainstorm, gráfico de Gantt, lista de verificação simples e o ciclo PDCA. Comigo aqui, ó, enfocar causas do problema que são difíceis de identificar, né? Então, você tem um problema, tá? Uma situação não desejada, você vai reunir as pessoas, né? O uso de conjunto de ferramentas, ok? Você vai reunir as pessoas para discutir, para identificar as causas. Então, você tem várias pessoas, ó, você tem o quê? Identificação, você tem o quê? Produção de inteligência coletiva. Enfatizar a quantidade e não a qualidade das ideias. Então, você vai... Quantidade, o que é isso? Você vai, dentro dessas pessoas que participam, você vai fomentar o quê? As ideias, não é isso? A quantidade de ideias, registrar tudo, não vai perder ideia, não é isso? Não vai também o seguinte, privar as pessoas de falarem. Isso que significa quantidade. Ó, apresentar ideias como surgem na cabeça, sem restrição, ó, sem rodeios, elaboração, maiores considerações. Ou seja, o examinador que tentou nos enganar, mas não consegue. Isso aqui são características de quem? De brainstorming, tempestade de ideias, né? Ó, falou em ideias, cara, ó, ideias, outra característica, né? Muito importante, ó, sem hierarquia, sem rodeios, né? Tá? O problema, você vai fazer uma tempestade de ideias para quê? Para situações que necessitam desse grupo de pessoas. Na aula eu expliquei isso, né? Não pode ser de rotina do dia a dia. Então, nós estamos falando de qual ferramenta? Brainstorm, aí, tá? Uma questão tranquila, uma questão que ensina muito para a gente, ok? Vamos aí para a nossa próxima questão. ANS FUNCAB 2016, cargo de analista. No contexto da gestão de controle da qualidade, a ferramenta que permite que um grupo de trabalho é formado por pessoas, desenvolva um processo criativo na busca de soluções para os problemas apresentados, explorando a participação de cada um no grupo denominado aqui. O que está falando aqui, cara? O comando da questão. Tem um grupo de pessoas, tá? E esse grupo de pessoas, eles têm que criarem, tá? Ó, ele tem que desenvolver um processo de criativo, criar, ser criativo, buscar soluções. O que é isso? Ideias, tá? Falou em criação, falou nesse processo de pessoas reunidas para discutir soluções. Isso tem que ser tem que ter participação. Nós estamos falando de quê, cara? Qual que é a ferramenta? É o toró de ideias, é a tempestade de ideias, não é isso? Tempestade de ideias, ou seja, nós estamos falando especificamente do brainstorm, né? Então, nós temos aí a letra D de dado. Mas, aluno aqui do LAC, aluno do professor Luiz Antônio,
nós já tivemos aulas de todas essas ferramentas. Kaizen, melhoria contínua. Benchmarking funcional, você vai fazer uma comparação de acordo com a função. Por exemplo, a sua empresa de recursos, a sua empresa de educação, você trabalha na área do RH e você vai buscar lá o melhor RH do Brasil, que é lá numa indústria, uma indústria automobilística, por exemplo. Você faz o quê? Um benchmarking funcional. Falando em benchmarking, temos benchmarking interno, que é um processo de comparação dentro da própria organização, né? Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, professor espetacular. Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso site. Se você quer assistir o final dessa aula, aliás, se você quer fazer o nosso curso aí específico para a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, convido vocês a acessarem lá concurso.com.br, que esse curso para o cargo de oficial administrativo custa apenas aí 10 parcelinhas de R$20, 75 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. É um curso garantido, é um curso que eu tenho certeza que você vai se adaptar ao nosso sistema, porque nós temos um projeto pedagógico chamado de Personal Coach. Todo dia você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir essa meta de estudos, eu tenho certeza que você ficará hiper competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no LAC Concurso. Opa, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio dessa videoaula? Então clique aqui embaixo que você pode fazer o download gratuitamente deste material. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Fui! Clique LAC.